Fala galera, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente um especialista de tráfego. Ele que é um cara que faz você escalar dos 6 para 7 dígitos, mas isso não é à toa, não é mágica não. Isso é muito trabalho, muita experiência e expertise no que faz. Deixar hoje em dia, né, esses lançamentos em mãos de apertadores de botão não faz mais sentido. Aquele fluxo de 2018 não existe mais. Então, essa é a grande importância de você ter um especialista na área para realmente, com uma engenharia categórica e assertiva, alavancar os seus produtos aí na internet. Então, hoje a gente recebe aqui Madias, especialista no assunto. Seja bem-vindo, Má, e é com você, meu querido. Muito obrigado, Sorati, pelo convite. Hoje a ideia nossa aqui é realmente trazer o que é o 80-20 do tráfego. Hoje a gente fala que 20% é ferramenta, 80% é estratégia, análise de dados e pesquisa e consumo do cliente, né? Então é mostrar para as pessoas hoje que você só deixar o tráfego na mão de um apertador de botão, um prestador de serviço que ele não entende da parte estratégica, hoje você está perdendo dinheiro, está perdendo escala e está ficando para trás perante os concorrentes no mercado hoje de produtores. Pô, Batão, para a gente trazer o tema à mesa que a gente vai abordar aqui, o tema é por que os gestores, aqueles vulgos apertadores de botão, estão quebrando os lançamentos de 6 para 7 dígitos. Esse é o nosso tema. E para explicar melhor isso, nada mais, nada menos que o especialista Madias para falar para a gente por que isso está acontecendo. Exatamente. Madias, mas antes de você entrar nesse detalhe, realmente ser cirúrgico nos apontamentos, como que você chegou até aqui, né? Qual que é uma breve história ali, de onde você começou, como que você chegou, quais foram as dificuldades, o que você tem a dizer pra gente da sua trajetória? Perfeito, excelente. Então, não comecei hoje como estrategista de tráfego, empresário, né? Eu decidi não fazer faculdade, eu sou irmão mais velho de 12 irmãos. Então, basicamente, eu preferi não fazer faculdade sendo um aspirante a empreendedor, um aspirante a empresário. Tentei curtar o caminho, né? Quando a gente não tem muita expertise, muita inteligência em certas áreas, a gente pensa qual é o caminho mais curto para mim chegar lá, na onde que eu desejo, na onde que eu almejo. E a minha escolha foi empreender. Então eu comecei, né, vendendo chaveiro, comecei vendendo roupa. Eu tinha umas pessoas que eu admirava na internet que faziam esse trâmite de venda de roupa e eu decidi comprar roupas para vender, peguei o cartão emprestado da minha avó. Uhum. E eu lembro que na época foi R$1.200. Então eu ia lá no site, né, alguns sites da internet, via tudo que estava 50% de desconto. E dentro desse 50% de desconto, eu via as peças que eu achava bem interessante e comprava. Gosto próprio. Não tinha muita estratégia nisso. Só tinha estratégia da vontade de vencer ali de fato, né? Peguei a primeira leva, vendi, fui fazendo isso, segunda vendi. Chegou um momento em que eu travei numa parada que chamava estoque. Então eu tinha muita roupa, eu tinha muito material, mas eu não estava conseguindo vender. Certo. Foi onde eu comecei a pesquisar como vender, como escalar, né? Como vender, como zerar o estoque. E eu acabei caindo num cara chamado Érico Rocha. Sim. Esse cara tinha muitos vídeos, né? Falava muito sobre 6 em 7 e tudo mais. E eu comecei a consumir todos os vídeos do Érico. Todos. Eu literalmente zerei todos os vídeos do Érico. E o conteúdo do Érico fez eu entender que aquilo que ele estava ensinando não era para o mercado físico, era para o mercado digital. O próprio conteúdo dele aumentou meu nível de consciência em relação àquilo. E no meio do caminho, eu acabei me cadastrando, né, num convite que ele fez através de um anúncio para um evento dele, que era um evento de 3 aulas. Convite/venda? Convite/venda. Na época eu não sabia, né? Tinha acabado de sair da escola ali, eu estava ali com os meus 19 anos, então não tinha nem noção do que era o mercado digital, na verdade. Sim. Me cadastrei nesse evento e assisti a primeira aula, assisti a segunda aula, né? Ainda até falava pra minha avó, falou, nossa, vem assistir. Ela, não quero saber muito disso e tal. E dentro do evento, ele trouxe uma coisa que eu achei muito foda. Uma pessoa que não tinha expertise, ele falava muito de 6 em 7. Pra quem não sabe, 6 em 7 é você fazer R$100 mil de faturamento em 7 dias. É um pico de vendas, né? Um modelo de vendas. E ele trouxe uma pessoa, a Ina, inclusive, né? Que é o nome da menina na época. Ela estava com 23 anos, eu com 19. Sem expertise. Falei, opa, eu não tenho expertise. Sem dinheiro. Opa, eu não tenho dinheiro. Sem nenhum tipo de conhecimento.
Falei, eu não tenho nenhum tipo de conhecimento. E ela tinha 23 anos. Então aquilo gerou aquela prova gerou uma similaridade para mim, que se ela conseguiu, eu também consigo. E nesse meio tempo, né, assistindo as aulas, fazendo de forma rápida, que o Érico acabou fazendo um pitch. E ele listou 50 coisas que você poder. Eu não sabia de preço ainda, né? Sim. Isso já dentro do curso. Não, isso no evento gratuito. No evento gratuito. Você vai listar 50 coisas para você arrumar o dinheiro. Eu falei, beleza, quanto será que é, né? Na época, 7.800. Para quem não tinha R$1. Porra, um valor substancial. Né? Então. Eu anotei 50 coisas, exatamente do jeito que ele falou. E numa delas surgiu a ideia de vender beliscão, né? E eu falei, vó, faz o seguinte, tem 14 dias de garantia, você me empresta o cartão? Rapaz. Falei, não, se der tudo errado eu vou pedir a garantia de volta, tá tudo bem, né? E vamos ver o que vai dar. Numa dessas ideias surgiu de vender beliscão, fazer bolachinha e vender. E das roupas tinha me sobrado R$50. Era o único dinheiro que eu tinha. Pô, com 19 anos tava com R$50 na carteira. E, cara, eu comecei a... Aí ela falou, não, vamos vender beliscão, não, vamos vender bolachinha de nata mais fácil, beliscão derrete e tal. Eu falei, não, tá bom. Cara, peguei esses R$50, que era o único dinheiro que eu tinha. Sim. A gente comprou material, comecei a vender, entrei dentro do curso. E, cara, eu falei assim, pô, a minha estratégia é vender bolacha, quantas bolachas eu preciso vender para mim ter o valor da parcela do curso. Que na época eu acho que era 1.100, era 1.000 e alguma coisa, pra 1.300. Quem tinha R$50 no bolso, era um puta falei, valor. Cara, eu tenho que aprender a multiplicar esse capital, né? E eu falei, bom, minha estratégia vou vender a bolacha, já assistindo o curso, já estava dentro do curso, entendi a estrutura do que ele ensinou ali, que era uma super promessa, plausibilidade, coisas do tipo ali do curso para você fazer um script de venda. Eu falei, bom, eu já tenho que aplicar isso para agora. Então eu criei uma mini estrutura de copy ali, que a gente fala, né, um texto persuasivo, para vender para as pessoas na rua. E cara, minha avó fez a bolacha, eu comecei a vender. De porta em porta, na minha cidade aqui em Avaré, né? Interior de São Paulo. Comecei a vender de porta em porta. E a minha ideia era o quê? Bom, meu nome, eu tô vendendo isso daqui pra mim. Inclusive, todas as pessoas que compraram a bolacha, eu agradeço muito, porque vocês mudaram a minha vida. Foi o start inicial ali. Exatamente. E comecei a vender. Bateu 14 dias de garantia, né? E eu comecei a vender. Primeiro dia eu vendi, segundo dia eu vendi, terceiro dia eu vendi. Só que eu entendia que a pessoa não queria bolacha. Eu tava vendendo a história. Pô, eu tô vendendo pra poder pagar os meus estudos, isso e aquilo. Comecei a vender de porta em porta, debaixo de sol, debaixo de chuva. Na época, cara, eu tava com 75 quilos, assim. Tipo, eu emagreci muito. Eu já era magro. Eu emagreci bastante, né? Só água e ia caminhando debaixo do sol. E eu lembro que chegou no dia 14 da garantia, basicamente, eu falei, cara, eu acho que é isso. Eu lembro até hoje, o dia da garantia, eu fiquei me perguntando, você vai fazer isso? Porque era muito tempo que eu ia ter que vender bolacha. E eu não pedi o reembolso. Nesse dia, eu falei, cara, agora fudeu, né? Ou vai ou vai, não tem? Não tem mais e aí? caminho. E na minha cabeça, tipo assim, a gente ia à falência porque ia pegar todas as coisas e ia perder tudo. Nossa. Eu amarrei uma fitinha no meu braço e eu falei, eu só vou cortar isso aqui depois que eu pagar o fórmula do Érico. E cara, eu vendi bolacha por 6 meses na rua. Eu zerei a minha cidade de porta em porta, então eu tinha uma conversão que era 10 para 1, né? A cada 10 casas que eu batia, uma comprava. Então, pô, andei muito. Chegou o momento de eu parar de vender aqui, porque eu não ia fazer uma recorrência de venda, né? Sim. Comecei a vender na região, então eu saía da minha cidade, ia vender na região, vendi em toda a região aqui da cidade, até eu conseguir pagar o fórmula. Eu paguei o fórmula de lançamento vendendo bolacha. Caraca, meu. Exato. Zerei o fórmula, fui no evento no final de ano, né? O evento em que a gente recebe os troféus ali de resultado. Não sabia que lá também era um outro pitch. Eu tinha R$2.000 na minha conta, que eu tinha recebido para comprar algumas medicações que eu precisava. E eu lembro até hoje. Era um evento que ensinava como você fazia R$100.000 mais rápido. E nesse meio tempo, eu vendia bolacha, né? Sim. Eu estudava, eu tinha que aplicar o método, então minha vida virou para isso. Comecei aquelas loucuras da internet de, pô, cara, acordar às 5 horas da manhã, eu fiz isso durante 1 ano. Eu fiquei 1 ano tomando banho gelado. Eu fiz todo o processo que eu precisava para aquele momento da minha vida. Seguiu a cartilha, efetivamente, segui a cartilha. né? Falei, cara, vamos ver o que vai dar. 0 mais 0 é 0, não tem muito o que eu ficar fazendo, né? E nesse evento, o Érico me apresentou o Insider, que na época era R$40.000. Nossa, de 7... Cara, eu falei, se eu juntar todos os meus irmãos, eu não consigo vender bolacha. Eu não
não consigo pagar Uma esse tropa negócio. de vendedores de bolacha em Avaré. Não tem como. E aí, cara, a entrada do Insider na época era R$2.000. Era o único dinheiro que eu tinha. Nossa. Eu já fui no cartão de crédito já. E eu dei a entrada e eu falei, cara, eu vou. E eu lembro até hoje a situação. E tem momentos da nossa vida que são pontos de inflexão, né, Sorati? Sim. Que é o momento que você pensa em tomar a decisão e você nunca sabe que aquela decisão que você vai tomar é o que vai refletir, não somente agora, mas vai refletir em muitos meses e muitos anos pra frente. Hoje eu olho pra aquilo e falo, cara, Eu acredito até que é um fator determinante ali para você realmente, essa decisão que você toma, ela te determina que tipo de pessoa você vai ser e que tipo de exemplo você também vai ser para os outros. Isso é bem interessante. Exato. Só que na hora você não consegue enxergar. Sim. Nunca enxerga na hora. Você não enxerga. E eu, cara, eu não sou uma pessoa que eu choro muito. Eu sou uma pessoa que eu não choro, basicamente, né? E eu naquele dia, cara, eu chorei, eu lembro até hoje, eu chorei, eu liguei pra minha tia, eu falei, pô, acho que eu vou entrar, quanto que eu falei? 40 mil. E eu chorando, falei, cara, eu preciso eu sentia que eu precisava estar ali. E eu tomei a decisão, eu fiz a aplicação. Cara, veio a pandemia logo em seguida. Nossa. E eu com uma parcela gigantesca pra pagar. E a partir dali as coisas começaram a acontecer. Por quê? Quando você tá em movimento, as coisas acontecem. Então eu entrei no Insider, eu comecei a ter networking, conheci várias pessoas hoje que são os famigerados faixas pretas, são grandes amigos meus. E eu entrei como cara ali de 19 anos de idade, tava 19 para 20. Desbravando ali. Desbravando e eu achando que eu já tava tarde, sabe, para começar alguma coisa. Muito amigo meu na faculdade e eu trilhei um caminho totalmente diferente. E eu falei, cara, agora é o momento de eu fazer acontecer. E aí é o que eu falo, as coisas acontecem quando você está em movimento, porque na hora que eu estava na mesa de assinar contrato lá, né? É igual comprar casa, comprar as coisas, o pessoal comemora, isso, aquilo. Eu conheci algumas pessoas. E essas pessoas falaram pra mim, cara, você não vai desistir, comigo foi assim também, isso e aquilo. Que me apresentou outras pessoas para mim já começar a aplicar o método com esses especialistas. Então, eu não entrei como gestor de tráfego, estrategista de tráfego. Eu entrei como lançador dentro do mercado de especialistas. Muito diferente hoje de pessoas que já entraram no mercado para cuidar de tráfego, eu entrei como lançador. Então, todo o processo de lançamento, eu comecei a dominar. Eu assisti o Fórmula de lançamento mais de 15 vezes, 20 vezes. Realmente tu fez valer o investimento Eu ali fiz e valer. toda perrenga. Era a única coisa que eu precisava para fazer dar certo, né? E aí, no meio disso, eu não sabia tráfego. Porque eu comecei a lançar e eu não sabia tráfego. E aí, cara, é muito engraçado, porque eu lembro que um cliente meu, que depois virou meu cliente, ele fazia o meu tráfego. Verdade. Verdade. E eu, depois que eu virei estrategista de tráfego, eu fiz o tráfego dele. Pô, então a gente tem aquele famoso episódio dos Jedi, né? Onde o discípulo passa o mestre, né? Isso é legal. Era muito bom, né? E, basicamente, eu não sabia tráfego, acabei começando a... Pô, eu contratava gestores de tráfego, só que eu não entendia. E eu comecei a estudar sobre isso. Fiz lançamentos com esse especialista, tinha uma especialista dos Estados Unidos, inclusive a Luana, me ajudou muito. Comecei a ganhar em dólar, melhor coisa do mundo, Nossa. né? Depois tive uma outra especialista que era de psicologia, depois uma também que era de biomédica. Comecei a fazer vários lançamentos, né? Cheguei, fiz meus lançamentos com muito resultado, não deu certo minhas parcerias, aí a gente encontra os problemas no meio do caminho, né? Não sabia tráfego, aprendi e falei, cara, eu acho que eu vou por aqui. Aí começou, né? Pô, você faz tráfego, cara? Pô, nem fazia, né? Fazia pra mim. Não faço, vamos ver. E o meu primeiro cliente de tráfego, ele tá comigo até hoje. 7 anos aí, ele tá até hoje comigo. E desde então começou a minha jornada como gestor. Hoje eu sou estrategista de tráfego, mas comecei dessa forma. Então eu trilhei o caminho inverso do que o pessoal faz. O pessoal já começa como gestor. Então não é igual, até trazendo para o nosso tema, não é só apertar botão de forma preguiçosa ali, né? Falando sobre um pouco mais da sua apresentação, né? Você sempre se dispôs a sempre procurar algo a mais. Vou trazer um pouco para o nosso tema, que eu acho que é muito importante e pertinente. Essa visão muda tudo, né, João? De você realmente perseguir seus sonhos e tudo mais. Se tratando de marketing, tá? A gente vê aí que hoje as turmas apertadores de botão são preguiçosos, né? É só apertar um botão ali, não é, a gente sabe que não funciona. Onde que dói esse pensamento no bolso do produtor? Quero dizer, pô, uma coisa é eu contratar o Mar Dias para fazer a minha gestão de tráfego, outra coisa é eu contratar o produto, um rara do tráfego XPTO para dar o play na minha campanha.
Na onde que dói no bolso isso daí? Dói quando o cara não fatura, né? Dói quando a pessoa, ela acha que é só apertar um botão e que aquilo vai gerar um resultado para ela. Então, vai começar a doer, na verdade, quando ela perceber que o dinheiro que ela está investindo ele não está retornando da maneira como ela esperava. Não foi alinhado à expectativa, não foi alinhado com ela o quanto tempo ia demorar para ela receber aquele resultado. Então, vai começar a doer no bolso e quando dói no bolso, começa tudo a ficar péssimo, né? Viu? E dá sinais de que vai dar errado se eu pensar Dá nisso. sinais. Inclusive, começa no alinhamento da reunião que geralmente um gestor mais júnior, né? Ele começa ali com o cliente. Então, o tipo de pergunta, a reunião, o alinhamento, o contexto fala por si só. O mercado digital ele é muito pequeno, por mais que ele seja um mercado que está em ascensão, crescendo, mas ele é muito pequeno, a gente se conhece. Eu estou em algumas mentorias no mercado, a gente sabe, fulaninho, isso, aquilo, fulaninho, isso, aquilo. Então, dá sinais. Desde expertise, resultado e até mesmo a maneira como o gestor conduz o cliente a uma conclusão óbvia. Entendeu? Entendi. Perfeito. Matias, eu tô até sobre esse assunto, tem umas perguntas aqui que mandaram pra gente lá no Instagram quando a gente anunciou sua visita, cara. E uma das perguntas, de fato, é uma dor minha, né? Eu aproveitar aqui, não joguei lá no Instagram, mas eu vou trazer pra cá. Cara, eu percebo assim, não sei se isso é verdade ou é mito, que o mercado, o tráfego tá ficando caro. Eu não sei se é o meta, se tá ruim, ou é o pessoal que não tá sabendo fazer. Porque eu invisto também em tráfego e às vezes não tá vindo resultado. E eu tô investindo mais do que eu investi em 2023. E eu percebo ali que tá tendo um descompasso nisso. Como é que é? Qual que é a tua visão em relação a isso? Realmente tá mais caro? Vai ficar mais caro? É tendência? O que que você... Me ajuda com isso aí. Excelente pergunta, tá? Então, primeira coisa, o Facebook, ele sim, cada vez vai ficar mais caro, não só o Facebook, Google, você anunciar tá ficando mais caro. O preço por lead, o custo de aquisição de cliente que você tinha ano passado, não é o mesmo que você tem esse ano. E ano que vem não vai ser o mesmo que você tem. Então, sim, está ficando mais caro. O que acontece é que a maioria dos gestores hoje, eles só apertam o botão. Então, Entendi. se você não tem uma estratégia por trás, muitas das vezes vai acabar não compensando o que você anuncia versus o resultado que você tem. Então, sim, vai ficar mais caro, mas 20% é ferramenta hoje, 80% é estratégia. O tráfego em si, ele está mais seletivo. As pessoas não... Elas cada vez mais estão com consumo maior sobre produtos, infoprodutos, então elas também não clicam em qualquer coisa. Entendi. Então, tudo depende do contexto. Sim, tá ficando mais caro, mas o contexto, ele vai acabar te ajudando para você baratear o seu custo de aquisição. Com estratégia, sim. Tem que ser um bom apertador de botão? Sim, mas hoje isso representa 20% da estratégia hoje do tráfego. Pô, bacana, cara. Eu acho que isso aí é incrível. Então, é uma tendência mesmo, igual você acabou de falar, que vai ficar mais caro e que é normal, né? Eu acho que qualquer mercado ele tem uma volatilidade, sobe mesmo, fica mais caro. Mas assim, essa pergunta veio muito a calhar porque realmente o meu custo era X e agora é 2X e de repente o lead não é na mesma qualidade, entendeu? Então é bacana. Mar, uma outra pergunta que chegou aqui pra gente, essa que eu até anotei, tá? Você disse de fato que muitos gestores de apertadores de botão aí, eles acabam quebrando aí os infoprodutores, né? Quando você fala assim, quebrando, o que se delimita a isso? Que é a falta de expertise mesmo, ou é a metodologia ultrapassada? Porque assim, você é um cara que estudou com a referência, estuda com a referência. O que faz hoje a gente falar que os apertadores de botão estão quebrando os infoprodutores? Excelente. A maioria das pessoas que roda tráfego hoje, principalmente que não consegue escalar de 6 para 7 dígitos ou chegou numa barreira, né? Chegou num platô, a gente chama de teto de lançamento. Eu não consigo investir mais porque não me retorna mais. Isso tem muito a ver com a maneira como você desenvolve o tráfego e a maneira como você visualiza o que você está fazendo. Por exemplo, eu tenho hoje uma visão que o apertador de botão que ele gerencia um orçamento, vamos colocar de 30 mil, 50 mil, até tem muita gente que é bom apertador de botão, mas não tem estratégia. Sim. Então, muitas das vezes acaba quebrando o expert, o estrategista, ou até mesmo aquele produto do cliente, né? Aquele lançamento, porque a pessoa, ela simplesmente foca, o gestor não direciona o cliente da maneira correta. Isso daí aconteceu mês passado, né? A gente entrou numa conta,
onde a pessoa capta mais de 15 mil leads ali no lançamento, com preço ridiculamente barato, e fica reclamando que o lead, ele é um lead que não tem dinheiro. Então, você muitas das vezes focar na métrica errada faz sim você quebrar um lançamento. Um exemplo disso é você, tem gestor que foca no preço por lead barato e não foca na qualidade do lead. E muitas das vezes o lead barato, ele não é o lead que vai comprar o teu produto. Entendi. Então, às vezes vale muito mais você ter um custo de aquisição maior do lead correto do que você pagar barato em muitos leads que não tem o poder aquisitivo. Então, a estratégia em si que você traz de tráfego pago para a conta do cliente, ela influencia no resultado final? Sim. Tem um direcionamento do estrategista, tem um direcionamento da equipe, mas a maneira como você vai conduzir o tráfego é a maneira hoje como que separa os homens dos meninos do tráfego pago. Nos meus clientes, por exemplo, uma das coisas que a gente foca muito, muitas das vezes, é não trazer um custo por lead barato. Tem gente que quer atrair cliente aí, high ticket que a gente fala, né? Uma pessoa ali que ganha mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês, só que o preço por lead desse cliente não vai ser barato. Então tem que ter um alinhamento de expectativa, tem que ter uma estrutura para chegar naquela escala e você tem que ter um entendimento sobre como fazer aquilo. E muitas das vezes a pessoa só que está focada ali, vou pegar esse anúncio, essa daqui é a persona, esse daqui é o avatar, vou colocar ali, é isso que você quer. Não é só isso. Hoje em dia não é só isso mais. Entendi. Então, basicamente, não é só apertar o botão e disparar loucamente para todo mundo. Essa é a grande diferença do apertador de botão para o especialista de fato. Você realmente olha para o que o cliente deseja e você vai direcionar para aquele público específico. Que às vezes, a gente sempre fala, né? Nem sempre a quantidade te traz uma qualidade, né? Então, eu disperso meus anúncios, disperso meu tráfego e tenho, nossa, eu tive lá 20 mil leads, mas de péssima qualidade. De repente, se tivesse 10 com maior qualidade, faria mais sentido. Exatamente. Entendi. Boa, essa foi boa. A gente estava falando aqui sobre pessoas que faturam alto, pessoas que faturam baixo, tá? Nesse mecanismo, na sua concepção hoje, para quem fatura alto, compensa muito mais você ter hoje um gestor interno ou você contratar realmente uma assessoria estratégica para esse tipo de lançamento ou produto? Excelente pergunta e eu vou separar em duas partes porque depende muito do momento do cliente, tá? Tem pessoas que fazem o time interno e às vezes dá certo, mas ela vai ter o trabalho. Depende da senioridade da pessoa, em que momento aquele gestor tá. Então, tem gestores iniciantes que você vai ter o trabalho de você treinar, de você tem que ter tempo para estruturar, deixar dentro da tua cultura. Tem muitas coisas que envolvem ali e às vezes você vai precisar de tempo, erros, acertos, que esse gestor que não entende muito, ou depende de você contratar um sênior, um mais júnior, tem erros que ele vai cometer que às vezes ele não sabe resolver. E um sênior, muitas das vezes, o sênior mesmo, ele não vai estar preso, geralmente, numa empresa só. Entendi. Então, o lado bom de você contratar uma empresa que é focada em tráfego, uma empresa que é focada em estratégia de escala já, é que essa pessoa ela tem lastro de mercado. Ela não está focada só olhando ali o teu nicho, né? É a mesma coisa de você ler um livro. Quando você lê um livro de perto, você só consegue enxergar ele de perto. Você está vendo ele ali. Só que quando se afasta mais, você fala, caramba, tem essa página, tem essa, tem a outra. Chega um momento que você, caramba, olha essa capa. Caramba, olha a estratégia de marketing por trás desse livro. Cara, isso é ter uma visão ampla do negócio, Exatamente, né? Que faz a diferença. Você tem a visão do técnico, não somente a visão da pessoa que tá assistindo o jogo ou até mesmo do jogador. Entendi. Você tem a visão estratégica. Então, o lado bom disso é que você tem lastro, você tem mais margem. Por exemplo, a gente roda muito lançamento todo mês. Certo. A gente já rodou mais de 500 lançamentos. Então, a minha amostragem hoje, fora perpétuos, fluxos, enfim, a minha amostragem de resultado e a minha amostragem do que dá certo para o meu cliente, eu ganho tempo para ele. Então, hoje, o que compensa mais depende do momento. Mas quem geralmente já tem um faturamento aí, que a pessoa está ali, já fatura pelo menos 100 mil reais em 7 dias e ela está escalando, essa pessoa geralmente ela contrata um time especializado para poder acelerar o processo, até porque tempo para ela ali e certos erros que outro gestor poderia cometer, para ela pode custar muito caro, entendeu? Porra, fenomenal. Essa abordagem realmente diferencia, sim, os homens dos meninos, né? Uma abordagem mais ampla, onde o especialista tem uma visão. Porque, às vezes, eu posso ter o mesmo produto, o que vai funcionar para mim não vai funcionar para você, que eu preciso verificar outros fatores, é o que você acabou de dizer. E tem coisa também que dá certo em determinado nicho que você fala,
às vezes para outro cliente fala, caramba, ó, essa estratégia que deu super certo, eu acho que dá pra gente replicar. E a gente vai lá e replica e também dá super certo. Então a amostragem é uma coisa que hoje no mercado ela funciona. Quando você está só preso no teu nicho ali, só aquilo ali, eu acho que, na minha visão, eu não gosto tanto. Ok, falando sobre replicar, né? Até você colocou essa questão. Algumas coisas dá para replicar em caixa. E existe a gente fala de um alto percentual ou de um baixo percentual? Ou vai depender muito da análise do momento do negócio? Uma coisa que você diz no sentido de, eu tenho uma coisa... Deu certo comigo, vai dar certo, necessariamente vai dar certo com o outro? Não necessariamente. Tem coisas que... E o mercado, hoje, isso é uma coisa que o mercado digital, ele surfa muito, né? Que é o seguinte, uma pessoa teve um grande resultado. Por aquela pessoa ter um grande resultado, ela ganha visibilidade. E por essa pessoa ter visibilidade, as pessoas acreditam que aquilo que ela aplicou, e realmente tá certo, ela teve resultado, mas é replicável para ela naquele momento. Então, assim, nem tudo é para você naquele momento. Então, tem coisa hoje que tem cliente que aplica que eu percebo que, cara, não vai fazer sentido para um momento de outro. Tem cliente hoje que tem um nível de consciência muito maior e maturidade de mercado que às vezes outro não vai ter. Então, é um famoso grande depende, porque tem coisas que poderiam encaixar muito bem e tem coisas que para aquele seu momento não vai fazer sentido mesmo, entendeu? Entendi. Então a gente está falando ali sobre a disparidade entre você contratar um especialista ou só um, abre aspas aí, apertador de botão. Isso vai fazer total diferença para você alavancar o teu negócio ou você ficar estagnado. E por falar em estagnação, hoje, né, qual é o maior erro erro número 1, que impede hoje eu de sair de 6 para 7 dígitos, um exemplo? Seria só a contratação do especialista ou não? Excelente pergunta. Então, assim, para você hoje, qual que é o maior erro? É o cliente achar que o que levou ele para o dígito que ele está agora é o que vai levar ele para o próximo dígito. E não vai. A escala de um lançamento de 100 para 300, ela exige resiliência. Existem outras coisas que às vezes a pessoa ali que chegou a 100, ela não chegou naquele momento, ela não consegue. Mas um maior erro que eu vejo é a pessoa achar que é só colocar dinheiro. E não é. Chega um momento em que não é só dinheiro, você tem que fazer uma sofisticação daquilo que você está fazendo. Você tem que cada vez mais ajustar o básico bem feito. Então, se você já tem uma copy muito bem estruturada, você tem que ajustar a copy. Você tem que deixar essa copy cada vez mais atrativa. Você tem que estruturar não somente o que você vai colocar em tráfego, mas o contexto ele importa muito nessa escala. Então, de 6 para 7, cara, é uma jornada grande. E você achar que às vezes a pessoa... Tem muita gente no mercado que ela acha que vou colocar mais dinheiro aqui e vai retornar. Você vai perder dinheiro. Já aconteceu muitas vezes já. Tanto de histórias que eu conheço, como já aconteceu com a gente também. A pessoa tem muito dinheiro, ela fala assim, cara, eu quero botar 300 mil. E aí, vai? Eu falo, cara, não vai, não seja louco. Você tem lastro, você tem histórico? Pô, não tenho. Já fiz só um lançamento de 100 mil, mas agora eu quero colocar tanto. Cara, não dá. Entendeu? Então, o maior erro é ela achar que vai ser rápido o processo para chegar lá. E, na verdade, na maneira como eu enxergo, né, o lançamento ele é muito mais uma escada onde você faz... analisa, entende o que deu resultado, você melhora aquilo que está ruim e você ajusta ainda mais aquilo que deu certo. Então, o que deu certo, você amplifica. O que deu errado, você ajusta. E você vai lá, faz de novo. E esse é um processo que você vai avançando aos poucos até você chegar realmente naquilo. A escala de 6 para 300, de 300 para 600, não é tão simples quanto parece. Então, achar que é simples... não significa que é fácil, né? Entendi. Até mesmo para tu chegar lá, tipo, de 100 para 1 milhão, você tem que passar por 200, 300, 400. E fala uma coisa para mim, qual é o meio do caminho mais... até pensando, né? Pô, faturei 100, quero buscar meu 1 milhão. É mais fácil eu sair de 700 para 1 milhão ou sair de 100 para 300? É mais fácil sair de 100 para 300. Porque quando você está numa escala onde você faturou 700, você tem, como que eu posso dizer assim, o investimento que você está colocando muitas das vezes é que tem nichos e nichos, mas o investimento ele é muito maior, a escala, a estrutura ela é muito maior.
Então é como se você... Como que eu posso dar um exemplo, né? É como se você estivesse fazendo uma curva com um carro assim, muito rápido. Essa curva, se você fizer muito rápida, você vai capotar o carro. Né? Foi o melhor exemplo que eu consegui aqui agora. Entendi, cara. Entendeu? Eu acho E às isso vezes de incrível. 100 para 300 ali eu percebo que é muito mais fácil com pequenos ajustes. Geralmente um lançamento que você já bate 700 mil, você está investindo um dinheiro muito mais forte, entendeu? Tá, e acontece da pessoa já startar um lançamento já em mais de 200, 300? Já aconteceu? Dela fazer um lançamento que já bate isso, De nossa, primeira. de primeira. Cara, múltiplo 7. Acontece. É raro, mas acontece. Entendi. Já aconteceu várias vezes no mercado. Já aconteceu comigo uma vez, primeiro lançamento, Expert bateu 7 dígitos, mas Top. assim, poucas vezes isso acontece. E por que isso acontece, né? Demanda. Tem nichos que não tem uma solução definida ainda e essa pessoa ela vem com uma solução muito boa e o mercado absorve aquilo. Período, ciclo, tem várias sazonalidade, demanda. Então, assim, acontece, mas nem sempre. São raras exceções. É raras exceções. A exceção é o brinco, né? É o exemplo do burro, né? Então, a gente olhar para um grande resultado e achar que vai acontecer com a gente, hoje em dia eu acho que é muito amadorismo, até do expert quanto do estrategista achar que vai acontecer. A gente mira naquilo, né? Entendi. Mas não necessariamente aquilo vai acontecer. A escadinha funciona. Pô, legal. Bom, Matias, então você falou para mim sobre a escalada, né, de 6 para 7, de 300 ali para 500, 700. E tem um assunto que a gente vê muito hoje, é a busca desesperada por visualizações, seguidores e audiência, tá? Tem uma pergunta muito interessante que mandaram aqui pra gente. Eu vou ler porque é uma pergunta bem técnica e eu vou ter que ler para você, ó. Perfeito. Muitos infoprodutores ficam obcecados em viralizar e ganhar seguidores, que a gente estava falando. No seu jogo de tráfego pago, ter um vídeo com milhões de views é melhor dos mundos ou pode ser uma armadilha para o lucro? Boa pergunta, hein? Excelente. Existem dois tipos de virais. O viral que ele viraliza além da sua bolha, além do seu mercado, e existem os virais que eles acontecem dentro do teu nicho. Existe viral bom e existe viral ruim. Primeira coisa da resposta é isso. O viral bom é aquele que você, propositalmente, você vai viralizar dentro do teu nicho. Então, a partir do momento que dentro do teu viral, a tua comunicação, ela é para o teu avatar, para o teu público comprador, para a pessoa que compraria o teu produto, isso é excelente. Não sei se seria algo ruim. Agora, a partir do momento em que você viraliza um vídeo que ele atinge uma bolha que não está alinhada com o seu ICP, e o que é o ICP? É o seu avatar ideal, o teu comprador. Se eu vendo para veganos e eu viralizo um vídeo comendo carne, Nossa. para um monte de carnívoro, isso e aquilo, cara, você vai ferrar com a inteligência do teu algoritmo, você vai ferrar com a inteligência do teu pixel. Então, o viral, ele é bom. Só que existe um grande parênteses aqui, porque se ele vier da maneira errada, você polui a tua audiência, você vai atrair um monte de pessoas querendo entretenimento, e aí entra uma parte técnica do tráfego, né? Viralizou, trouxe audiência pro teu perfil, trouxe engajamento, aquele público ruim vai ficar no teu pixel durante 30, 60, 90, 180 dias e você vai ter que fazer um trabalho grande aí para limpar essa audiência aí. E isso é muito ruim para você. Então, na tua captação de leads, na tua estrutura, o que você for fazer com virais, toma muito cuidado. Vídeos virais que geralmente viralizam, a gente exclui ele da nossa audiência. Tem uma maneira, né, de você pegar o público daquele vídeo específico, a gente exclui das campanhas porque a gente não sabe da procedência. Agora, se é um viral que dos teus comentários foram bons, que você percebeu que trouxe um público qualificado, né? Existem memes que, pô, só você entende que é do teu nicho. Sim. Nesse sentido, eu não vejo problema. Agora, virais que trazem milhões de visualizações, você pode ter absoluta certeza que você está ferrando e poluindo o teu público. Isso vai sim prejudicar o resultado das tuas campanhas. Esse que é o famoso que a gente discutiu no início, né? O direcionamento correto para o público correto. Até porque, dependendo dos cliques dos clientes que vêm, gera um gasto excessivo na campanha também, né? Eu não sei como é que funciona isso, mas se eu viralizo de uma forma positiva, sucesso. Igual você deu um perfeito exemplo do vegano pro comendo carne lá na churrascaria. Eu tenho uma dúvida em relação a isso. Você falou do viral bom e do viral ruim.
Existe uma receita de bolo para eu produzir um vídeo viral? Ou isso simplesmente acontece de forma espontânea e in natura? Um viral bom ou um viral ruim? O bom. O bom, sim, existem comunicações com a sua audiência que só a sua audiência entende. Vou dar um exemplo. Dentro do tráfego pago, ou melhor, dentro do mercado digital, tem coisas que a gente, por exemplo, especialista que não grava conteúdo. Isso é ruim. Isso é ruim porque o especialista chama de fantoche, né? É o cara que, pô, a gente manipula tudo ali, mas tem especialista que não grava conteúdo e quer faturar. Isso é uma coisa que dentro do mercado digital é algo engraçado em quem lança. Porque, pô, o especialista que não grava conteúdo e tal. Aí tem gente que faz meme disso, tipo, implorando pro especialista gravar conteúdo. Você concorda comigo que isso é um meme, um viral intencional para aquele nicho? É a mesma coisa. Entendi. Então tem coisas, tem comunicações, tem falas, tem objetos, né? Tem coisas que fazem sentido para tua audiência. E ela vai entender com a similaridade daquilo, aí sim você conecta com a tua audiência. Então sim, existe uma fórmula que é você comunicar diretamente com a tua audiência. Agora, o viral ruim, aí não tem nem segredo, que às vezes você, pô, tá andando assim, gravando uma coisa, você cai na gravação e vai viralizar e tal, aí é péssimo. Entendi. Entendeu? Mar, agora a gente falou sobre armadilha, lucro, viral, né? Por que é tão comum hoje um produtor investir, por exemplo, 10 mil e ter um ROI excelente, mas quando ele tenta dobrar a aposta, dobrar o investimento ali para 20 ou 30, a conta ela não fecha, esse lucro desaparece. Qual que é a origem disso, né? Qual que é a metodologia para identificar e resolver isso daí? Depende do momento que a pessoa está vivendo e do momento que a empresa dela está vivendo. Às vezes a pessoa investe 10 mil reais em um momento que ela é o primeiro lançamento dela, ou são os primeiros, a gente chama de... É como se tivesse uma macieira, e nessa macieira a gente pega os primeiros frutos que estão embaixo. Certo. Então você concorda comigo que a energia para me pegar uma maçã que está mais abaixo, ela é muito menor do que eu pegar uma maçã que está lá em cima? Sim. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa está no momento de mercado que ela está iniciando, geralmente ela investe pouco e retorna muito porque ela tem muita demanda ainda para pegar. Quando ela começa a investir mais dinheiro, não necessariamente ela começa cada vez a escalar mais. E nesse escalar mais não é só colocar o dinheiro, ela tem que entender outras coisas. Então ela tem que saber contornar as objeções, ela tem que saber muitas das vezes entender o que realmente o avatar dela está querendo, a maneira como ela movimenta o lançamento, a estratégia, a energia. Então hoje envolve muito mais do que só colocar o dinheiro. Eu diria até que se você pegar, você pode colocar o dinheiro que for, mas sem esses pequenos ajustes, é muito difícil você escalar hoje em dia. Então, a pessoa hoje que consegue realmente escalar, né? Coloca ali 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil no lançamento, essa pessoa sabe exatamente o que está fazendo. Ela jamais colocaria esse dinheiro se ela não entendesse que tudo está correto. A única coisa que falta é colocar mais dinheiro. As pessoas, elas fazem ao contrário. Eu vou colocar mais dinheiro, mas sem ter a certeza que tá tudo certo. Isso seria seria a vida do negócio, né? Você vai injetando ali, não para já almejar de uma hora para outra, né? É para você dar substância ali para você atingir o outro nível, como você falou da maçã. Isso seria basicamente isso. Exatamente. Chega um momento que, por exemplo, você investe mais, você atrai mais leads. Não necessariamente esses leads eles estão com o nível de consciência que talvez você desejaria. Então, é você investir, retornar, analisar, escalar, investir, retornar, analisar. Assim você faz o montinho, montão que a gente fala. Montinho, montão, montinho, montão. Então você investe, você precisa saber analisar os seus dados para que você consiga cada vez colocar mais dinheiro de forma mais previsível, digamos assim. Entendi. É que a gente está falando de lançamento, mas isso também se aplica em fluxos de funis também. Tá? Legal, bacana essa informação aí. Então a gente conversou bastante aí sobre faturamento, qualidade de lead, sobre como investir, como escalonar. Agora uma dúvida genuína aqui, tá? Vamos imaginar que acontece que você só atende pessoas aí do alto escalão, os grandes players no mercado. Para o infoprodutor, esse infoprodutor que ele realmente quer investir massivamente, tá? Ele no tráfego, na distribuição, qual é o conteúdo perfeito? Porque tem que ter uma receita mínima do bolo. Hoje, para você, qual é o conteúdo perfeito e o que ele deve postar hoje que vai fazer dar aquele subsídio para que amanhã ele colhe os frutos? Excelente. Para a pessoa que joga o jogo de lançamento, de funis, de perpétuos,
Essa pessoa ela tem que entender que diquinha não é o jogo. Você postar um conteúdo que gera entretenimento não necessariamente vai colocar dinheiro no teu bolso. Então, qual que é o conteúdo perfeito na minha visão? É o conteúdo que ele gera aumento de consciência dentro do teu avatar e esse conteúdo ele faz você chegar a uma conclusão óbvia, no caso do teu cliente. Então, você tem que ter um conteúdo que ele faz a pessoa entender que ela tem um problema, faz a pessoa entender que você apresenta uma solução para aquele problema, faz a pessoa meio que ter um diagnóstico e ela chegar numa conclusão óbvia. Esse é o conteúdo perfeito. O conteúdo ideal é aquele conteúdo que trabalha níveis de consciência. Então a gente tem hoje dentro do mercado várias estratégias, né? Mas o ideal dos mundos é você ter conteúdos que mostram oportunidade, é você ter conteúdos onde você mostra quebras de objeção. Então tem várias objeções, né? 3 delas universais dentro hoje do mercado. Não tenho tempo, não tenho dinheiro e não é para mim. O infoprodutor, né, o expert, tem que saber responder essas 3 perguntas para o nicho dele e quebrar essas objeções. E você mostrar provas e resultados e transformação que a tua metodologia ela realmente funciona. Então o conteúdo ideal é aquele que faz você fazer um funil de consciência da pessoa que não é consciente até ela desejar o teu produto. Esse é o conteúdo ideal e te gera resultado. Então, assim, é aquela famosa que a gente falou, nem sempre o mais é o melhor. Então, às vezes, se eu fizer menos com mais qualidade, efetivamente, e direcionamento e intencionalidade, né? Vai surtir. Então, não precisa ficar postando igual um louco aí que a turma fala, tem que postar X vídeos por dia. Se você fizer isso, você pode estar até prejudicando. Existem vários métodos. O pessoal defende, né? Quem aparece mais vende mais, concordo. Mas não é o que você faz ou a quantidade que você faz. É como você faz. Então, hoje, você pode postar todo dia. Você pode postar mais, desde que você faça isso com uma intencionalidade e conversando com o avatar realmente que você quer vender. Se o teu conteúdo estiver alinhado com o seu ICP, com o teu avatar ideal, esse conteúdo está perfeito. Certo. Se esse conteúdo faz a pessoa enxergar um problema que ela não via antes, o conteúdo está perfeito. Se você faz a pessoa enxergar algo que não era óbvio para ela e que agora ela deseja o próximo passo, você está num conteúdo ideal. E a partir do momento que você pegar aquela audiência dentro do tráfego pago e a gente for anunciar para ela, você trouxe um lead, qualificou um lead e você encurtou aí 50% do processo de venda para o cliente. Matias, a gente vê muita gente defendendo aí que o segredo do tráfego realmente é você ter um produto barato. Que seja aí, pelo menos, para pagar o anúncio. Na real, quem gerencia os orçamentos low ticket e high ticket, ele vê o low ticket como um salvador de ROI, alguma coisa nesse sentido, ou não faz sentido neste momento? Bom, existem nichos que são muito escaláveis com low ticket. Geralmente são nichos mais abertos e aí você precisa ponderar. Exemplo, confeitaria, emagrecimento, espiritualidade. Tem vários nichos que são nichos mais amplos, não são nichos mais tão segmentados. Esses nichos mais amplos, geralmente a gente consegue escalar bastante produto low ticket, tá? E ganhar dinheiro com isso. Hoje, como que eu vejo? O low ticket ele é uma forma de você atrair o público qualificado, porque a partir do momento que uma pessoa compra um produto, aquele lead pagou para estar na sua esteira, tá? E a partir do momento em que ele pagou para estar na sua esteira, o low ticket só é interessante e você tem um aproveitamento melhor disso se você tem uma esteira de produtos para vender para aquele lead que chegou. Seria um erro, então, eu ter um único produto e categorizar ele como low ticket, só ter aquilo para oferecer? Na minha visão, sim. Na minha visão, o low ticket hoje, ele é um produto de entrada para você ter o lead mais qualificado, para você fazer a ascensão para outros produtos. Por exemplo, o low ticket ideal, na minha visão, é aquele que, do mesmo jeito do conteúdo, sim, ele aumenta o nível de consciência da pessoa. Então, quando, às vezes, um cliente vai fazer um low ticket, pô, cara, assim tá bom, isso e aquilo, eu falo, bom, qual que é o problema que está sendo resolvido aqui? Ah, o problema é X, beleza. Dentro do próprio produto do low ticket, você tem que apresentar mais 3 problemas. Então, o produto, ele tem que gerar demanda para outros produtos. Ele tem que fazer seeding, né? Seeding é vender sem vender, você apontar outros produtos para que a pessoa entenda que não é só aquilo. Então, sim, na minha visão, é um erro hoje você só vender um produtinho de low ticket e achar que vai ficar multimilionário. Tem gente que ficou, mas não é o comum, né? Sim. Então, você ter produtos low ticket hoje é para você fazer ascensão
para outros produtos maiores. Então você tem um produtinho ali às vezes de 27, 97, para você vender às vezes um produto de 397, 400, e do de 400 você fazer a ascensão. Eu tenho um cliente que ele faz exatamente isso, tá com uma esteira perfeita. Tem produtos pequenos, esses produtos pequenos, o comercial aborda e vende produtos mais caros, e assim você vai lotando a base de produtos menores, fazendo a ascensão de uma porcentagem disso para produtos maiores, e assim você tem a sua esteira. Low ticket é bom? É perfeito. Nichos escaláveis, você vai escalar muito. Mas nichos menores, entenda que isso na verdade é só uma maneira de você captar o lead para que você faça a ascensão para outros produtos mais caros. Lançar o Nautic só por lançar, achar que aquilo vai ser suficiente, é uma estratégia, não diria errada, mas talvez irracional. Talvez racional, porque se você não vende outro produto para a pessoa não vai querer desejar mais o produto para você. Não tem recorrência. E desde que esse low ticket também, ele precisa aumentar o nível de consciência para outros produtos. Se você resolve o problema 100% da pessoa ali, dificilmente ela vai querer outra coisa depois, entendeu? Entendi. Boa. Mas aqui, como é de praxe do nosso podcast, a gente gosta de fazer um pinga-fogo. Vamos dizer assim, aquele momento ali que não tem onde escapar, mas com a sua expertise. Perguntinha rápida, né? Pergunta-resposta ali, sem filtro, do jeito que tá na tua mente aí mesmo. Vamos lá? Bora. Ó, lançamento ou perpétuo? De tudo que você falou. Qual o melhor caminho para quem quer bater 7 dígitos com margem de lucro? Não só os 7 dígitos. Quero bater 7 dígitos e ter a margem de lucro. Bom, o lançamento ele vai fazer você chegar de uma maneira mais rápida, mas o perpétuo vai te ajudar. Então eu diria que os dois, primeiro acerta o lançamento, acerta uma escala primeiro de um produto e depois você desenvolve outros para você vender no perpétuo. Boa, bacana. Vamos para essa próxima aqui, ó. Qual o maior sinal que o infoprodutor está prestes a quebrar e ainda não percebeu? ROAS diminuindo, escala diminuindo e tendo um custo de vida muito maior do que ele pode suportar. Isso é um erro fatal e quebra muita gente no mercado. Ela assume um custo de vida muito alto, que acaba... Ela não pode errar em lançamento. Se ela errar uma vez, ela tá pobre. Isso quebra muita gente tá assim, tá? No mercado. Vamos lá então, essa foi forte, hein? Vamos lá. Contratar um gestor de tráfego por 1.500 é economia ou é prejuízo programado? Essa é polêmica, hein? Eu acho que é prejuízo programado dependendo do teu nível de começo. Se você é uma pessoa que está começando, talvez é perfeito. Se você é uma pessoa que já está rodando o lançamento aí, que já está batendo 100 mil reais e tal, talvez não seja a pessoa para esse seu momento. Então, talvez seja um prejuízo, né, programado, dependendo do teu momento aí. Eu não colocaria um gestor júnior na minha operação nem a pau para gerenciar um orçamento maior. Tá certo, eu já captei a mensagem. Agora, uma pergunta assim, dificilmente vai acontecer, mas para a gente realmente separar ali o que faz sentido no meta ou no meta. Se o Facebook e o Instagram acabassem hoje, tá? Não existisse mais, como que seus clientes ficariam? Bom, eles ficariam sem emprego e eu também. Tá brincando. Hoje tem outras fontes de tráfego, né? A gente nunca pode depender de uma fonte de tráfego só. Então a gente tem o Google, a gente tem hoje também o TikTok Ads. Então a gente tem várias fontes de tráfego. O ruim mesmo seria se a internet acabasse. Aí a gente teria que ver. Entendi. Você colocou agora sobre alguns outros métodos de tráfego, né? Desses que você falou assim, qual que é o feijão com arroz que não pode faltar? Você falou TikTok, Instagram, Facebook, Google. Se a pessoa... Eu acho que quanto mais plataformas eu tenho, maior deve ser o meu investimento. Tem como eu fazer algo com menos plataforma ou a receita é sempre quanto mais melhor? Eu sou muito a favor dependendo do teu orçamento. Geralmente, quando você tem mais orçamento, você tem que expandir mais suas fontes de tráfego. Correto. Então, no começo, eu começo geralmente, dependendo da onde o cliente está, tem que ser estudado o ICP, né? Onde que meu cliente está. Geralmente, por exemplo, vou dar um exemplo. Senhoras de idade geralmente usam muito o Facebook. Então, talvez o avatar esteja ali. Tem determinados clientes que não estão no Facebook. Então, comece com o Instagram. Então, tudo vai depender do seu ICP. Mas, de começo, geralmente, que unânime, assim, que a maioria começa, é Instagram. Entendi. Então, anunciando para o Instagram. Você começou a faturar mais um pouco, às vezes começa ali. O Google é uma plataforma mais cara. Você anuncia no Google. Depois você vai escalando, você vai também às vezes pro TikTok e assim por diante. Você expande conforme você fatura. Eu acho que essa é a melhor estratégia. Esse seria o caminho. Na minha visão, redes sociais, depois Google. Na minha visão, sim.
Matias, pô, bate-papo incrível aqui, bastante dicas, mas, né, muita gente vai querer saber hoje, para a pessoa contratar você e encontrar você, o telefone, rede social, qual seria o melhor caminho para chegar até você hoje, para você ajudar essas pessoas a sair da estagnação? Perfeito. Dentro da minha bio do Instagram, né, no Eumadias, você tem ali o forma de aplicação, mas é muito importante a pessoa já estar no mercado digital, ela já faturar aí pelo menos R$ 100.000 dentro dos lançamentos dela, ou tá liberando 70, 80, já quer escalar para 100, 150, já é um cliente ideal para a gente hoje. A pessoa que já investe no mínimo R$ 25.000 ali dentro do lançamento e já fatura um pouco alto ali, ou tem um produto perpétuo, ela quer escalar esse produto perpétuo para múltiplos 6 dígitos e também às vezes bater 6 dígitos, né? Essa pessoa é ideal, mas ela pode entrar no link da minha bio e ela fazer a aplicação dela para contratar a gente. Boa, cara, mais uma vez aí, obrigado por ter vindo comparecer no nosso Agradeço. podcast. Galera, é isso aí, então a gente finaliza esse bate-papo com o especialista Eumar Dias. Segue lá na rede social lá, o cara é fera, só atua com grandes players do mercado. É isso aí, falou.